Foi um artigo que ele escreveu para a gente, exclusivo. Ontem o Chico Alves, que é o editor do site do iclnoticias.com.br, estava conversando com alguns juristas e aí o ministro Celso de Mello se colocou... a gente perguntou se ele gostaria de dar uma palavra, uma entrevista, a gente está tentando ouvir as pessoas sobre a anistia, né? E aí ele falou, não só poderia falar, como poderia escrever um artigo. Escreveu um longo artigo, muito bem fundamentado. Aliás, Celso de Mello, um dos poucos ministros que não são papagaio de pirata, né? Raramente fala, isso aqui é artigo raro, hein, gente? Agora, às 6h44 da manhã, foi publicado no site do ICL Notícias. Sugiro que todo mundo leia, né? O Celso de Mello é muito respeitado pelos atuais ministros do STF, pelos ex-ministros do STF. É uma voz importante, é uma voz que, aliás, quando estava já nos seus anos finais no STF, foi uma voz importante para a imprensa, porque a gente tinha bem naqueles anos que o Celso de Mello estava saindo ali do STF a discussão sobre a lei de imprensa da ditadura, que ainda estava em vigor no Brasil, né, que era uma lei muito complicada para os jornalistas. Ele foi a pessoa que conseguiu pegar, abarcar, fazer a discussão teórica, filosófica dentro da área do direito em relação à liberdade de expressão e liberdade de imprensa, veja, que são os grandes temas que são tocados hoje, né? O projeto, o tal do PL da anistia, aliás, a gente antecipou essa discussão semana passada, né? Final de semana saiu Miriam Leitão, todo mundo com a discussão, saiu todo mundo meio atrasado, né, William? A gente já tinha antecipado isso na quinta, na sexta-feira, a gente debateu aqui o texto do PL, mostramos como esse PL ele usa essa artimanha da liberdade de expressão, da liberdade de manifestação, para fazer uma anistia ampla, geral e restrita, aliás, para crimes que ainda não foram cometidos. Essa é a beleza desse projeto, né? Então, assim, futuramente os crimes que porventura tiverem conexões políticas, veja, eu até pedi para um pessoal separar para a gente, Vivi, eu separei um trecho do artigo do ministro Celso de Mello, eu vou ler agora aqui, mas antes eu só queria falar uma coisa importante. Eu pedi para o pessoal separar para a gente alguns crimes que eventualmente seriam anistiados, né, nesse projeto de lei, caso ele fosse constitucional. Porque ele não é. Ele não é. A Câmara está gastando o nosso tempo, o nosso dinheiro e a nossa paciência, né, com essa história de um projeto de lei que eventualmente pode até ser votado favoravelmente e vai morrer na água. É só provocação política. É só fazer agrado para a base extremista da extrema-direita. É basicamente isso que eles estão fazendo. Porque esse projeto é inconstitucional, como diz o ministro Celso de Mello. No seu artigo, um trecho do artigo que é bem claro, diz o seguinte, ó, palavras do ministro, vou repetir, um dos ministros, se não mais, hein, se não o mais respeitado ministro vivo no Brasil hoje, de todos que passaram pelo STF. Não há polêmicas em relação ao Celso de Mello. Você vai pegar vários outros, você vai ter, né, os poréns. Em relação ao Celso de Mello, não há poréns. É um homem que pouco fala, tem muita temperança, né? E quando fala, acerta sempre na mosca. O trecho dele, crucial para mim, é isso aqui, ó. O Congresso Nacional não pode exercer poder de legislar em matéria de anistia, coisa que o William tinha antecipado na sexta-feira aqui, naquelas hipóteses pré-excluídas pela Constituição, ou seja, casos de tortura, racismo, tráfico de drogas, terrorismo, crimes hediondos e delitos equiparados. Nesses casos, não há anistia possível, não há lei que possa ser aprovada. Você não pode anistiar um terrorista, você não pode anistiar alguém que cometeu um crime hediondo, alguém que cometeu tortura, racismo, crime de racismo, não é anistiável. Não há projeto de lei capaz, não há deputado capaz, não há força capaz de conseguir passar uma lei, aprovar essa lei e essa lei chegar no STF, um STF que esteja comprometido com a Constituição, que eu espero que o nosso STF esteja comprometido com a Constituição. Esse projeto é absolutamente ilegal. E nos casos em que o Legislativo decidir incidir desvio de finalidade, distorcendo ou subvertendo a finalidade da modalidade do poder de graça, né, a anistia, como ocorreria se a concessão da anistia objetivasse ao parlamento a condição anômala e inadmissível de revisor das decisões do judiciário. Ou seja, o que o Celso de Mello está falando? Alguns crimes não são anistiáveis e outros que eventualmente são anistiáveis não podem passar pela lógica de o poder legislativo, os deputados, serem revisores das decisões da justiça, Vivi. Porque senão, virou várzea. Você imagina se o parlamento, toda semana, ele vê lá uma decisão judicial,
Imagina uma decisão judicial da área econômica, por exemplo. Tem uma decisão judicial lá de beneficiar a empresa X contra a empresa Y. E a causa é 2 bilhões de reais. A causa de mineração, sei lá o que, uma decisão judicial. O parlamento, através de deputados, que são, no mais das vezes, muitos deles, lobistas, que chegaram lá com dinheiro de gente que tem dinheiro, vai lá e protocola um PL para fazer uma revisão da decisão do judiciário. Não, a gente vai fazer um projeto de lei aqui que é para derrubar essa lei. Então é isso que o ministro está falando nesse artigo, vou repetir, exclusivo para o ICL, está publicado só no ICL hoje, deixando bem claro, há alguns crimes que não são anistiáveis, então você não pode anistiar torturadores, não pode anistiar assassinos, não pode anistiar pessoas que são condenadas em casos pesados de crime de tráfico de drogas, o crime de racismo não é passível de anistia e o Poder Legislativo não pode atuar como órgão revisor do Judiciário. Leandro, uma decisão do próprio STF, organização criminosa também não pode ser anistiado, que é um dos crimes pelos quais as pessoas estão sendo condenadas de 8 de janeiro. Isso, que é o que o ministro chama, né? Ele não cita, mas ele chama de delitos equiparados a terrorismo, tráfico de drogas, tortura, racismo, são crimes hediondos, né? E delitos equiparados, Constituição Federal, artigo 5º da Constituição Federal. Então, isso é muito importante. Agora, Vivi, eu fiz um exercício no final de semana, pedi para o pessoal levantar para a gente casos que seriam passíveis de anistia caso esse projeto de lei passasse, tá? Porque esse projeto de lei, ele fala o seguinte, são anistiados os crimes do período X ao período Y e crimes futuros pelos quais as pessoas possam vir a ser denunciadas naquele período. Então imagina o seguinte, você cometeu um crime no período dessa anistia mequetrefe que eles estão tentando passar, só que isso está em investigação pela polícia ainda. Se daqui 1 ano, 2, a polícia terminar um indiciamento e a Procuradoria-Geral da República, por exemplo, denunciar você está anistiado. Então você está anistiado de crimes, inclusive, que a gente não sabe que essas pessoas cometeram. Esse é o texto. E aí, são crimes que tenham conexões políticas, que tenham relação com a política. Sabe que crime poderia ser anistiado se fosse no período que eles estão estipulando? Que eles pegam justamente o período ali do golpe, né? O mais importante do golpe, que tem o punhal verde e amarelo e tal, eles pegam ali do final de 22 até o 8 de janeiro e aí vai para além. Sabe que crime, William, que poderia ser anistiado se fosse nesse período? O assassinato do tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu. Porque é um crime que tem conexão política, meu camarada. Isso foi reconhecido pelo julgamento. Então, esse crime tem conexão política. É um crime que poderia, nessa interpretação estapafúrdia, vagabunda, que está sendo levada adiante na casa, na Câmara dos Deputados, por um bando de vermes, que é o que essa gente são os vermes. Essa gente está usando a estrutura pública, o parlamento brasileiro, que deveria lá estar debatendo coisa séria. Hoje a gente viu notícias mostrando que mais de 60% da população está comprando menos alimento por conta da inflação. Esse país está passando fome, tem gente passando fome neste país, e esses vermes estão gastando o nosso tempo, o nosso dinheiro e a nossa paciência para tirar os brother da cadeia. É isso que a gente está fazendo, a gente está vendo e esses caras estão fazendo. Então, eventualmente, teríamos aí, Vivi, o assassino do tesoureiro do PT, o Marcelo Arruda, solto. Por quê? O advogado dele ia pegar esse projeto de lei, se virasse lei e fosse aprovado, ia botar debaixo do braço e ia pedir uma revisão penal. Correto? Porque ele ia falar, não, o crime do meu cliente tem conexão política. Ah, mas ele alegou lá no começo que não tinha conexão política. Bom, à luz da nova lei, vai se alegar o que quiser. Vai mudar o tom da defesa, vai fazer o que bem entender, vai pedir uma revisão penal, vai pedir para subir esse crime, essa revisão penal para uma instância superior, né? Para um TJ, para o STJ, até mesmo para o STF. Vocês imaginam se o STF coaduna com essa história. E aí chega lá no STF e fala, STF, estou batendo aqui porque os senhores falaram que essa lei é constitucional. Então, se o crime dele acontecesse naquele período, ele teria conexão política. Em tendo conexão política, estaria anistiado. Sabe qual outro crime estaria anistiado? Sabe quem seria solto, William? Se fosse no mesmo período? Veja, eu estou pegando a tese imbecil, idiota e estapafúrdia desse PL, que veio da mente de gente tão imbecil, estapafúrdia e idiota quanto. Sabe quem seria anistiado? Os mandantes do assassinato da Marielle Franco.
O crime tem conexão política, meu camarada. Eles chegariam lá e falariam, não, o crime aqui da Marielle tem conexões políticas, né? Então, Rony Lessa, bora soltar Rony Lessa, bora soltar os Brazão, aliás, foi para prisão domiciliar no final de semana agora, o acusado de ser o mandante, né? Então, na cabeça oca, que de oca não tem nada, né? Tá cheia de má intenção a cabeça dessa gente. A gente poderia começar a ter pedido de revisão penal de assassinato, porque tem conexão política e outras coisas mais. Sabe-se lá o que mais a gente poderia ter pedido dentro dessa excrescência. Esse projeto possivelmente vai para uma tramitação de urgência, a ver se vai ter força para passar. Tem um jogo ali também de governistas que eventualmente querem usar o projeto para pressionar o STF para fazer uma revisão das penas. Sabe-se lá Deus como vai ser feito isso, pelo que eu apurei nos últimos dias, o caminho mais parecido que se possa tentar fazer uma espécie de acordo não seria necessariamente uma revisão penal de todos os casos, até porque a maioria dos casos, Vivi, a gente já trouxe aqui, as pessoas foram condenadas às penas mínimas. A Débora do Botão poderia pegar 36 anos de cadeia se fosse a pena máxima. Eles simplesmente pegaram os crimes aos quais ela incorreu e deram a pena mínima para ela. O que podem fazer agora, nesse caso, é mandar eventualmente essas pessoas para casa por outros motivos. Tem filhos menores, está com uma doença incurável, tratando alguma coisa, né? Então, isso sim. E a imensa, eu vou repetir aqui, ó, a gente vai chamar agora o Edu Moreira, que a gente vai falar da grande crise internacional que a gente teve aí no final de semana com as tarifas, o Trump dando 2 passinhos para trás, né? 2 passinhos para trás. Agora, eu quero só lembrar o seguinte, a gente não pode esquecer, foram mais de 1.000 pessoas apreendidas no 8 de janeiro. Mais de 1.000 pessoas apreendidas. Quantas estão presas até agora, William? Você que sabe o número. 142. Quanto? 142 mais ou menos, né? Tem gente que vai para a liberdade, volta. 142. Vamos dar de barato? 140? 150. 150, vamos dar de barato? Tá. Já teve anistia, gente. Já teve. Já foram anistiados. Tem 10, 12, 15% das pessoas do 8 de janeiro que estão presas ainda. Já houve a anistia pelo próprio Código de Processo Penal e pela maneira como as coisas muitas vezes são feitas nesse país. A imensa maioria está em casa, dormindo, tomando banho quente, seguindo a sua vida normalmente, aceitaram acordos que foram oferecidos a todos. E desses 140 e tantos que estão presos, há vários deles foram oferecidos acordos para a pessoa simplesmente falar, beleza, fui lá, fiz mesmo, vou ficar 2 anos sem acessar a internet, fazer um cursinho de democracia, pagar uma multa de 5 conto. Teve um bando de idiota que não aceitou, William, e continuou preso, né? Então, gente, as pessoas já foram anistiadas. Esse papo nem existe, esse assunto nem existe mais. Agora a gente tem que ver a Câmara gastar o nosso tempo, o nosso dinheiro, a nossa paciência e o nosso saco com esse projeto de anistia que não vai para absolutamente lugar nenhum, eu espero.